Oi crianças, tudo bem com vocês? Como é que vocês passaram a semana? Vamos para mais um culto no lar? Então vamos fechar os olhos, abaixar a cabeça e falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigada por mais esse dia, obrigada pela vida de cada criança, do nosso ministério, abençoe as suas vidas, não deixe que nada falte na vida delas. Usa agora a minha vida para poder falar mais de Ti e que elas possam realmente aprender mais da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Agora a gente vai continuar a estudar um pouquinho sobre o livro de Salmos, tá? Livro de Salmos é aquele que fica bem no meio da Bíblia. E aí, vocês já lembram que semana passada eu falei um pouquinho que foi Davi que escreveu alguns salmos. E hoje a gente vai relembrar a história de Davi. Quem será que foi Davi? O que aconteceu com a vida dele? E assim a gente vai entender um pouco mais sobre o que fala os Salmos. Então, vamos escutar essa história. Quem foi o rei Davi? Assista o vídeo até o final que você vai aprender um pouco mais sobre a vida do homem segundo o coração de Deus. O significado do nome Davi é incerto, porém uma das possibilidades mais aceitas é de que o nome Davi significa amado, procedente do hebraico. Davi era o filho mais novo de Jessé, pertencia à tribo de Judá. Ele nasceu em Belém, uma cidade que ficava a aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu pai era um homem rico e respeitado na cidade. Davi foi criado como pastor de ovelhas. Exercendo a sua profissão, ele enfrentou situações desafiadoras, como um urso e um leão. E isso ajudou quando ele assumiu o trono de Israel. Ele demonstrou ter coragem, dedicação e cuidado com o povo. O texto bíblico afirma que Davi era ruivo, a tradução do texto hebraico significa vermelho, e possuía boa aparência. A primeira vez que Davi foi mencionado na Bíblia é no texto que descreve a ocasião da visita do profeta Samuel a Belém. Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel e revelou que o seu sucessor estava na casa de Jessé. O profeta Samuel entrevistou os irmãos de Davi como possíveis candidatos ao trono. Inicialmente, Davi nem estava presente, porém, quando nenhum outro dos filhos de Jessé atendeu às especificações divinas, Davi foi chamado do campo onde cuidava do rebanho. Quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido. Então Davi foi ungido. No entanto, o propósito da tal unção não foi revelado publicamente naquela ocasião. Apesar de ter sido escolhido por Deus, ainda demoraria algum tempo até que Davi fosse reconhecido pelo povo como rei. Um episódio que trouxe um extremo reconhecimento a Davi entre o povo de Israel foi quando ele enfrentou e matou o gigante filisteu Golias. O gigante Golias afrontou o povo de Israel por 40 dias, mas ninguém era escolhido para lutar contra ele. Para os israelitas, lutar contra aquele gigante parecia ser um suicídio. O próprio rei Saul entendia os riscos daquela escolha, por isso ele ofereceu muitas recompensas para quem se prontificasse a lutar contra Golias. Além das recompensas, Saul também ofereceu a mão da sua filha em casamento. Quando Davi se ofereceu para aceitar o desafio do gigante filisteu, ele recebeu o melhor equipamento militar entre os hebreus. Porém, ele recusou a oferta, pois não conseguiu manejar a armadura. Na ocasião do combate, Davi utilizou a pedra e uma funda como arma. O gigante foi derrotado, sua cabeça foi cortada e a vitória do jovem pastor evidenciou que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Davi foi recomendado como músico para aliviar a melancolia de Saul. Quando enfrentou o Golias, ele se revezava como pastor do rebanho de seu pai e suas tarefas na corte de Saul. Após o ato histórico de Davi derrotando o gigante, sua popularidade cresceu grandemente entre o povo. Então Saul começou a sentir inveja de Davi, pois ele havia se tornado o favorito do povo. Os israelitas começaram até a compor músicas para Davi, enaltecendo seus feitos mais do que os feitos do próprio rei. Saul não conseguiu lidar com essa situação e em várias ocasiões tentou prejudicar e até matar Davi, e chegou ao ponto que Davi precisou fugir. Ele foi primeiramente para Ramá, perto do profeta Samuel.
Depois Davi foi até o santuário de Nob. Ali garantiu alimento e armas para sua jornada até Gate, uma cidade dos filisteus. Foi nessa cidade onde Davi recebeu treinamento que o capacitou como um grande guerreiro. Nesse período, Davi também começou a formar um exército improvável. Ele reuniu homens considerados miseráveis, devedores e descontentes. Entre seus leais companheiros, muitos nem eram hebreus. Davi foi conquistando a confiança de clãs de Judá que estavam insatisfeitos com o papel desempenhado por Saul. Porém, enquanto o rei Saul estava vivo, Davi não tentou nada contra sua vida, mesmo tendo oportunidades. Foi nesse contexto que ele disse a tão famosa frase que não se pode tocar no ungido do Senhor. Primeiramente, ele tornou-se rei da tribo de Judá em Hebrom. Como rei de Hebrom, Davi fez importantes alianças estratégicas. Aos poucos, ele começou a conquistar as principais lideranças de Israel. Davi ficou em Hebrom durante 7 anos e meio e se tornou rei sobre as 12 tribos de Israel após a morte de Isbosete, filho de Saul. O rei Davi se tornou o primeiro a governar Israel como um império unificado. Mesmo com a divisão que ocorreu após a morte de seu filho, o rei Salomão, a dinastia da casa de Davi durou aproximadamente 425 anos. O rei Davi também centralizou a adoração a Deus em Jerusalém, colocando a Arca da Aliança na capital do império. Além disso, também estabeleceu um poderoso exército profissional e conquistou vitórias lendárias. Ele edificou estradas e fortaleceu rotas comerciais. Suas ações trouxeram grande prosperidade ao povo de Israel. Ele teve ao longo da sua vida muitas esposas e concubinas, com as quais ele foi pai de muitos filhos. Os filhos mais conhecidos de Davi na narrativa bíblica foram Absalão, Adonias, Amon, Salomão e Tamar, sua filha. Se o reinado à frente de Israel era próspero e exemplar, o mesmo não pode ser dito da sua vida familiar. A família do rei Davi sempre esteve cercada de conspirações, intrigas, rivalidades e tragédias. O rei Davi conseguiu unir 12 tribos, mas não conseguiu unir seus próprios filhos. Foi no período de grande prosperidade do reino de Israel que Davi experimentou seu tombo mais amargo, onde conspirou adultério com Batseba e conspirou a morte de Urias, seu esposo. O rei Davi foi duramente repreendido pelo profeta Natã, expondo um pecado que até então parecia que ficaria encoberto. Davi casou-se com Batseba, se arrependeu profundamente. Deus o perdoou, mas não deixou de castigar o seu pecado. Da união entre Batseba e Davi, nasceu seu herdeiro no trono de Israel, o rei Salomão. Davi estava longe de ser um homem perfeito, porém ele era uma pessoa sincera, fiel e leal aos seus amigos, mas principalmente, Davi era sensível à voz de Deus. O rei Davi era alguém que tinha seu coração completamente inclinado a Deus. Ele sabia de sua condição humana limitada diante de um Deus todo-poderoso. Dessa forma, ele era verdadeiro em se arrepender e buscar o favor divino. Davi é descrito como o doce salmista de Israel. Ele foi inventor de instrumentos musicais e um habilidoso compositor. De todos os salmos registrados na Bíblia, 73 deles em seu título atribuem a autoria de Davi. Alguns deles são identificados como sendo salmos messiânicos. Na verdade, o próprio Jesus atribui a autoria de um desses salmos a Davi. Ao todo, existem pelo menos 58 referências ao rei Davi no Novo Testamento. E apesar de haver cometido tantos erros, uma das descrições mais conhecidas sobre quem foi Davi está registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Nela lemos que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então agora a gente vai ler o Salmo número 3. Então pega a Bíblia, procura lá no meio o livro de Salmo, capítulo 3. E vamos ler o capítulo todo, tá bom? Então ele diz assim: Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem: Deus não o ajudará. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar. E lá do Monte Santo ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo, porque o Senhor me protege.
Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Vem, ó Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. És tu que dás a vitória. Ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Esse salmo Davi escreveu quando um dos seus filhos, que era chamado Absalão, estava tentando matar Davi, porque ele queria ser o rei. E para ser o rei que estava governando precisava morrer. Então Absalão queria matar o rei Davi para ele assumir o trono. E nesse momento de desespero, Davi escreve esse salmo, falando que os seus inimigos eles tinham aumentado muito. Fora os outros povos que queriam guerrear contra o povo de Deus e pegar aquelas terras que estavam com eles, até o seu próprio filho, Absalão, também queria a sua morte. E aí, Davi fala sobre a proteção que Deus dava para ele e que assim ele confiava tanto em Deus que ele podia dormir tranquilo. Vamos ler o versículo 5 de novo. Ele fala assim: eu me deito e durmo tranquilo e depois acordo, porque o Senhor me protege. Davi sabia que mesmo os seus inimigos querendo matá-lo, querendo pegar o seu reino, ele sabia que podia dormir tranquilo, porque Deus iria o proteger de todo mal. Como vocês viram, Davi ele teve muitos inimigos, até o seu próprio filho Absalão. Do rei Saul, que foi o rei que veio antes dele, ele teve que fugir várias vezes, porque o rei Saul queria matar Davi, mas muitas vezes Saul tentou realmente matar Davi, mas Deus sempre o protegeu. Por quê? Porque Davi sempre seguia os mandamentos de Deus, e Deus achava que Davi era o homem segundo o seu coração. Pelo menos é o que diz lá em Atos, vocês lembram no final do vídeo? E agora a gente vai ouvir uma música sobre um pouquinho da história de Davi, uma história bem conhecida, que vocês já sabem de cor. Vamos cantar junto? Os passos do gigante, ele está vindo para guerrear. Distante vou ouvindo gargalhadas, ele quer de Deus zombar. Ele vem chegando mais perto, ele tem quase 3 metros, tem lança, capacete, tem coraça e escudeiro, que o povo de Israel se treme todo de medo. Vocês não podem vencer, vocês não podem vencer, vocês não podem vencer, vocês não podem vencer. Mas Golias nem consegue imaginar quem é que está vindo aí. Um pastor de ovelhas, tocador de harpa, o seu nome é Davi. Ele vem se aproximando, é pequeno, nem tem tamanho, nas mãos tem um cajado e somente 5 pedras, mas o coração bem forte bate a certeza. Com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer. Eu sou tão pequeno, mas meu Deus me faz gigante. Com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer. Eu sou tão pequeno, mas meu Deus me faz gigante. 1, 2, 3, 4, 5 pedras Davi pegou lá no riachinho, orou, e então a funda ele girou. Assim o rapazinho, o gigante derrubou. Com Deus eu
posso vencer. Com Deus eu posso vencer. Com Deus eu posso vencer. Eu sou tão pequeno, mas meu Deus me faz gigante. Com Deus eu posso vencer. Com Deus eu posso vencer. Com Deus eu posso vencer. Eu sou tão pequeno, mas meu Deus me faz gigante. Quem já conhecia essa música? Se não conhecia, vamos aprender, porque ela fala uma verdade muito importante, bem no meio da música, que é o que a gente chama de refrão. Ela fala assim: com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer, com Deus eu posso vencer. Eu sou tão pequeno, mas meu Deus me faz gigante. E era isso que Davi confiava a vida inteira dele. Que ele poderia ser pequeno, mas com Deus ele poderia ser gigante. Ele teria força, ele teria proteção, ele teria as bênçãos de Deus. E ele tinha certeza que Deus poderia ajudá-lo e salvar de tudo que ele precisava. Gostaram do nosso culto hoje? Vamos orar agora e agradecer a Deus por esse culto e para Ele abençoar a nossa próxima semana que já está começando. Vamos lá? Feche os olhos, abaixe a cabeça e vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigada por esse culto, muito obrigada pela vida do teu servo e filho Davi, que deixou histórias maravilhosas e um exemplo que a gente pode realmente seguir e tomar para as nossas vidas. Abençoe a vida de cada criança e abençoe essa semana que está começando. Que tudo aconteça para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Então, um beijo e até o próximo culto.